Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com o Gestor aqui no Alucast. Seguimos a nossa trilha sobre liderança, sempre trazendo conteúdos que geram conversa de verdade e tocam diretamente a realidade de quem empreende, lidera ou trabalha em equipe. E para começar o papo de hoje, fica a pergunta: você lidera como um chefe, como um amigo ou como um camaleão? Sim, porque existem diferentes estilos de liderança e cada um deles impacta diretamente o clima, os resultados e a cultura da equipe. Hoje, vamos conhecer os 4 tipos de liderança: autocrática, democrática, liberal e situacional. E entender qual se encaixa melhor na sua equipe. Mais uma vez, contamos com a presença dele, Bruno, da BeLife Consultoria, que volta ao podcast para deixar tudo mais claro e direto ao ponto. Bruno, seja muito bem-vindo a mais um Papo com o Gestor aqui no Alucast. Olá, Juliano. Olá a todos. Maravilha, esse tema deu bastante repercussão, né? O nosso último episódio. E eu tenho certeza que quando a gente falar dos estilos de liderança, vai gerar ainda mais identificação com o público. E eu acho que vai ser bem bacana. Vamos pra cima. Muito legal, foi muito bom mesmo o primeiro episódio, bastante pessoas tanto me procurou, com certeza também procurou você, e hoje nós estamos dando esse segundo passo, e temos ainda o terceiro passo, que é a continuidade, ou a continuação disso que a gente está falando hoje, né? Então, vamos deixar aí vamos entregar tudo, né, pra galera que tá ouvindo, e ver o que vai acontecer e mudar a mentalidade das pessoas com relação à visão até mesmo dela mesma, não é mesmo? Isso que você falou é um ponto principal, a mudança de mentalidade, né? Que o que faz a gente de fato mudar de comportamento é a mentalidade, é você entender que, poxa, a forma com que eu lidero, a forma com que eu gerencio, ela me traz... Qual é o meu custo-benefício? Me traz mais resultados ou me traz mais dor de cabeça? E aí... O que faz a pessoa ter uma mudança de postura, de fato, é essa mudança de mentalidade. E essa que é a ideia, né, do nosso bate-papo, a gente provocar as pessoas, vai gerar muita identificação. Enquanto a gente estiver falando aqui, algumas pessoas vão falar, poxa, esse sou eu, ou esse é meu líder. Né, como a gente falou que deu bastante repercussão, muita gente me procurou e falou, cara, aquilo que você falou é meu chefe todinho, cara. É o meu líder. Nossa, eu lidero desse jeito e tal. Então é bacana, isso é bem legal, porque gera identificação e, consequentemente, muda a mentalidade do pessoal. E essa clareza que vai trazer hoje nesse tema, acredito que vai ser muito mais. Como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? E uma das coisas que eu acho que mais pega e uma das maiores curiosidades que eu tenho antes da gente entrar no tema de fato e nas perguntas de fato, uma das curiosidades que quando eu vi isso, o que mais me gerou foi quando você tá dando treinamento, quando você tá lá na empresa, trabalhando a equipe, chega no líder, identifica qual é o perfil dele, qual é a reação e qual é a receptividade do líder. Tem alguns estilos de liderança que funcionam mais e outros que funcionam menos, né? O meu maior problema é quando eu vejo que o estilo de liderança do líder, o perfil de liderança dele é o que gera mais problema, porque eu sei que normalmente a equipe dele já vai estar com muitos problemas, né? Mas a galera recebe bem, até porque quando gera identificação, não tem como. O cara, pô, sou eu, ele tá falando de mim, ele tá... Tem um líder que eu atendo, é uma empresa que tem um gerente, eu atendo, dou esse suporte pra eles, e quando a gente começou a falar desse ponto, ele de cara falou assim, cara, você tá falando de mim, você tá me descrevendo. Então o cara, ele desarma ali. Mesmo que de repente ele não goste de algumas coisas que eu vou falar, de repente ele ter uma mudança de direcionamento, ele fala, cara, sou eu. Aí ele se desarma e fala, cara, o que eu preciso fazer? Então, isso é legal. Quando a pessoa de fato entende, fala, eu faço isso e me traz mais dor de cabeça do que benefício, do que resultado. Então, a
receptividade é boa porque gera identificação e a pessoa ela acaba sendo ali desarmada na hora. E o resultado que gera na equipe também, logo em seguida, ela é muito benéfica, né? Quando a pessoa ela aceita, e quando a pessoa não aceita, aí os caminhos são bem complexos e complicados, né? Eu tenho um caso real em que o dono de uma empresa me ligou semana passada e falou assim: Bruno, você conversou com o fulano de tal sobre tal assunto? Eu falei, conversei. Ele, rapaz, semana passada pra cá, ele já mudou a postura. É isso que eu preciso, cara. Eu nunca consegui passar pra ele o que ele precisava mudar e você já foi no ponto. Mas por quê? Porque eu entendo a cabeça do dono, como dono, porque o dono, ele não vai ficar ali rodeando pra falar com o funcionário. Então ele vai, cobra o gestor e dependendo se o gestor não tiver equilíbrio emocional, que é o que a gente falou de comportamento, né? De competências comportamentais, ele vai pra cima da equipe, vai destruir a equipe. E aí ele já de cara, ele falou, poxa, Bruno, já deu muito resultado, já tô muito satisfeito e tal. Então, é legal essa interação que a gente acaba fazendo. E esse feedback também é demais, né? E um ponto que é muito claro, né, para todos nós, o conhecimento ele liberta. Primeiro ponto é esse, o conhecimento ele liberta, e a partir do momento que a gente começa a se entender, ou até mesmo começa a ver com outros olhos e com um olhar técnico, né? O que ainda eu acredito que existe um preconceito no nosso país ainda com relação ao conhecimento técnico, né? Que as pessoas acham que não é necessário, coisa e tal, ou até mesmo que a gente falou no episódio anterior, fazer um curso de liderança, se preparar, coisa e tal. Eu mesmo, né, já em situações de liderança, em contexto diferente, não de empresa, mas em contexto diferente, eu tinha a cabeça e falava assim, não, por exemplo, assim, eu líder... pronto. Eu sou líder nato. Quer ver? Essa é boa. Como eu liderava uma igreja, aí eu ia por outro ponto, falava assim, quem capacita é Deus. Você entendeu? Então, assim, esse fato de dizer, não, é Deus que capacita, é Deus que prepara, se Deus colocou, é porque Deus vai fazer coisa e tal, coisa e tal. Então, tipo, tirava toda a necessidade de buscar conhecimento. Eu só fui entender que precisava de conhecimento quando eu comecei a buscar conhecimento. Então, acredito que até mesmo quando uma empresa ela chega e começa a preparar o líder, o gestor que está lá na empresa e começa a ver essa diferença, muda a cabeça do empreendedor, muda a cabeça do gestor e muda a cabeça da empresa inteira, pelo menos é o que eu imagino, e você pode falar com mais clareza em relação a isso. Isso que você falou, o conhecimento liberta. O conhecimento é libertador. Eu usei essa frase hoje. Tava conversando com a minha cunhada pelo WhatsApp e a gente tava falando sobre isso, né? E o conhecimento ele é libertador. E quando você tem acesso ao conhecimento, não é só o feeling, é as técnicas. Exatamente. Por exemplo, no próximo episódio, eu vou dar até um spoiler aqui, a gente vai falar sobre técnicas de feedback, como aplicar um feedback numa pessoa. Se você não tem uma técnica para aplicar, você vai chamar o cara para tentar recuperar ele porque ele não tá indo bem, você acaba de pisar na cabeça dele. Então existem técnicas para isso. Então não é só simplesmente, não, eu sei como é que falar, eu tenho o meu jeito. Tem técnica, para tudo tem técnica, para tudo tem método. Então o conhecimento ele é libertador nesse sentido. E quando as pessoas estão com a mente aberta para aprender, de fato tem resultados extraordinários. Mas vamos de fato então pro que interessa e vamos falar do ponto, vamos fazer igual a turma do Chaves, vamos do mais difícil pro mais fácil. Responde primeiro as mais difíceis, depois vai para mais fácil, ou as mais fáceis para mais difícil? Mas vamos lá. Vamos falar sobre a liderança autocrática, que nesse estilo o líder adota uma postura mais autoritária, centraliza todas as decisões, e a palavra autocracia remete a um regime em que o governante ou o gestor detém o poder absoluto. E esse modelo nas empresas se traduz em controle rígido, pouca abertura ao diálogo e decisões unilaterais. Ponto de atenção. Esse modelo costuma gerar medo, desconforto, um engajamento condicionado à presença do líder, também tende a limitar a criatividade e a inovação da equipe. Bruno, você acredita que há espaço para esse tipo de liderança nos dias de hoje? E em quais situações elas funcionam bem? Como você falou, a liderança autocrática ela está relacionada àquela frase assim, ó, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Sim. E muitas empresas ainda têm esse estilo de gestão, né? Onde só o líder, só ele fala, ele não pede opinião de ninguém, ele não dá espaço para que as pessoas deem ideia. E naturalmente,
esse estilo de liderança, ele funciona muito bem ainda para a geração X. A geração X, ela é de 1965 até 1980. Então, é aquela galera que está ali entre os 45 e 60 anos que ainda estão trabalhando. E por quê? Fazendo uma analogia aqui, o meu pai, o seu pai, o pai de quem está assistindo a gente aqui, antigamente era assim, ó. Se o teu pai precisasse tomar um tapa na cara para não perder o emprego e voltar para casa com pão, ele voltaria. Ele tomaria ou não tomaria? Sim. Antigamente, o funcionário aceitava todo tipo de humilhação, todo tipo de grosseria, todo tipo de estupidez. Uhum. Antigamente era assim. O que importava, o que era nobre, o que era honroso, era voltar para casa com pão. Né? E hoje isso aí mudou muito. Então, assim, para essa galera mais velha, o cara tá acostumado. Ele é o chefe, ele é assim mesmo. É o patrão. Eles ainda olham o encarregado como patrão, né? Uhum. Você pode ver que as pessoas mais velhas que trabalham nas empresas, normalmente elas se referem ao líder imediato como patrão, como chefe. Não, é meu patrão. Por quê? Porque ainda tem essa mentalidade. Eu não tô aqui falando que é certo ou que é errado, mas é uma mentalidade que ainda tem. Então, esse estilo de liderança autocrático, ele funciona nos dias de hoje? Funciona em partes, né? E como você mesmo leu no enunciado, ele funciona na presença do líder. Uhum. Por quê? Eu vou usar o termo líder. Quando a gente fala de autocracia, já vai mais para chefe, né? Mas eu vou usar o termo líder porque é o tema que a gente está falando. Então, assim, ele funciona, mas ele funciona na presença do líder. Por quê? Porque normalmente ele gera medo. Então a galera, o líder tá ali, o líder chegou, a galera já fica preocupada. Só que quando o líder sai, a galera relaxa. Não é muito comum isso? O fulano tá aí. Aí você tem que arruma postura. O fulano tá aí, corre pra resolver tal coisa. Você lembra aquela história da mãe? Que se eu chegar em casa e não tiver água na geladeira, eu vou te pegar na porrada? E aí quando a mãe tava chegando, saia correndo pra resolver. Mas você concorda comigo que o engajamento do filho era só na hora que a mãe tá chegando pra ele não apanhar? Então, assim, é uma analogia muito próxima. E o líder autocrático, normalmente, ele é aquele cara que o cara obedece, faz ali, porque tem medo, mas na presença dele. E quando ele dá as costas, aí é que tá o problema. E, no caso, quais são os riscos mais evidentes desse estilo de liderança? O risco mais evidente é a autocracia versus grosseria. Porque, normalmente, o líder que ele é autocrático, normalmente, como ele não dá espaço para as pessoas falarem, para darem ideias, normalmente ele é um cara meio grosseirão também. Uhum. É muito próximo, né? Não é 100%, mas é muito próximo ali. E aí, o que acontece? Isso gera medo nas pessoas, como eu falei. Uhum. E o medo, a neurociência descobriu que o medo ele tem uma relação muito próxima com a raiva. Então, você já parou para pensar... vamos lá, vamos voltar na época de escola. Ou então, de repente, uma experiência que você teve aí num trabalho. Aquele patrão, aquele chefe que todo mundo tinha medo dele. Normalmente as pessoas não também têm raiva? Quando o cara sai fora, o cara xinga, filha da mãe, esse cara é um desgraçado, morre, não é assim? Professor, né, no caso. Professor. Então, assim, o medo ele tem uma relação muito próxima com a raiva. E você concorda comigo que quando... você não tá na presença desse professor, desse patrão, desse líder, você tende a fazer o mínimo possível? Pior que é. Aí vou trazer um outro exemplo que eu até falei da outra vez. Imagina que eu sou o teu líder, eu sou autocrático, eu te boto medo, você tem medo, automaticamente também tem raiva. Uhum. E aí eu esqueço a luz ligada. Tô indo embora, tá todo mundo indo embora, eu esqueço a luz ligada. E você sabe como funcionário, por sua vez, que se eu esquecer a luz ligada... vai dar um problema na empresa e a responsabilidade vai cair sobre mim. Sobre como é que os funcionários agem. Eles vão falar, não, vou desligar aqui porque eu tô preocupado com a empresa, ou ele vai deixar pegar fogo o negócio? Não deixa pegar fogo. Eu tô dando um treinamento de liderança particular, né? Algumas pessoas me procuram em particular, que foram promovidas e tal. Preciso de um treinamento. E aí, quando eu falando isso com ela falou assim, não, deixa ser, você não é o bichão? Você não é o cara? Então, esqueceu, o problema é seu. Então, você vê que é uma cadeia que vai puxando, né? A pessoa tem medo, ela também tem raiva, e isso gera uma falta de engajamento. Então, o engajamento é só na presença do líder. Enquanto o cara tá lá, tá todo mundo produzindo a todo vapor. Quando o cara sai, as pessoas falam assim, hoje ele não tá aí, é mais tranquilo, hoje tá suave. Quem é que sofre com isso?
Quem sofre com isso é o cliente final, é a empresa. Então eu não tô aqui para falar que o estilo de liderança autocrática, ele tá certo ou tá errado. Eu só tô aqui colocando algumas considerações de que ele funciona. Só que ele funciona normalmente na presença do líder. E o que acontece? Você concorda comigo que se você tem um líder que utiliza essa linha de manda quem pode, obedece quem tem juízo, as pessoas não vão ser criativas? Você concorda comigo que a pessoa não vai levantar a mão? Tive uma ideia, vou tentar contribuir de alguma forma aqui com a empresa. Isso some. Porque as pessoas, elas fazem por conta do medo, por conta do compromisso, por conta de não serem mandadas embora, por conta de não serem punidas. Então, gera medo, gera raiva, gera falta de engajamento e também extingue a criatividade do pessoal. Nesse estilo de liderança, tende a acontecer com que o líder ele assuma mais as responsabilidades também, faça mais coisa, porque às vezes ele... na cabeça dele, pelo jeito dele, mas na cabeça dele, é o conhecimento que ele tem, a cabeça dele, ele acha que a sua equipe não tem competência? Naturalmente isso acontece. Não são todos, até porque a autocracia, como disse no próprio enunciado, o líder detém o poder ilimitado e absoluto, normalmente é o cara que vai apontar e só vai mandar. Mas tem muitas atividades que ele acaba pegando pra si, porque ele fala, isso aqui não vai dar certo, é melhor eu fazer. E aí ele também acaba sendo sobrecarregado. Por quê? Porque ele, além de dar ordens, de mandar, tem coisas também que ele acaba pegando, porque ele fala assim, não vou pedir não, porque isso aqui não vai conseguir fazer, vai me dar trabalho. Então, alguns líderes sim, e outros líderes é totalmente o oposto, que é o cara que não faz nada, que não coloca a mão em nada e só aponta. Que isso também gera um outro tipo de problema. Ah, sim. E você já vivenciou, acompanhou... de perto algum ambiente com esse tipo de liderança e quais foram os resultados da equipe? Acompanhei, eu vivenciei e vivencio. O que acontece? Quando o funcionário tem medo, que automaticamente ele tem raiva, que aí perde-se o engajamento, perde-se a criatividade do pessoal, normalmente o funcionário ele procura uma forma de protestar contra a liderança. Você fala assim, Bruno, como assim protestar? Tem funcionário que rouba, tem funcionário que boicota o trabalho e também absenteísmo, que é a ausência do trabalho. Por exemplo, o funcionário tem raiva do chefe, ele morre de raiva do chefe. Se é o cara, lógico que eu tô falando aqui no caso de roubo de alguém, mau caráter, né? Não tô falando num caso normal. Aí ele olha, ele tem raiva do chefe, tem raiva do líder, tem raiva da empresa. Ele procura uma forma de punir a empresa. E como que ele consegue punir? Roubando, danificando equipamentos, já vi isso várias vezes, tá? Boicotando. Vi um caso recente, tá? De um funcionário fazendo uma receita para um determinado público, ele alterou a receita. E aí o gestor na ocasião abordou e falou, cara, o que aconteceu? Por que você alterou a receita? Você não pode alterar a receita. Ele falou, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque ele estava chateado com o líder que estava ali no pé dele, porque ele não estava entregando os resultados, e ele acabou alterando a receita. Você concorda comigo quando ele altera a receita? Ele compromete a liderança, que o cara que é autocrático, ele sofre com isso, porque o resultado dele não vem. Ele compromete o produto que chega no cliente final e, de maneira geral, ele compromete a empresa inteira. Então você vê que o estilo de liderança autocrática é um efeito cascata? Sim. Então, assim, isso não é um problema só da liderança, é um problema que vira um problema para a empresa. Fora o absenteísmo. Você concorda comigo que se o cara é engajado, se ele é feliz na empresa, tem um líder que faz um trabalho bacana, você concorda comigo quando ele pensar assim, poxa, tô doente, mas eu aguento trabalhar? Você concorda comigo que ele vai trabalhar? Vai. Tem grande probabilidade de ir, só se for mesmo em último caso. Agora o cara que é insatisfeito, que tá chateado, que detesta o líder, que detesta o ambiente de trabalho, o que ele faz? Eu vou fazer um exame de sangue ali. Vou fazer um exame de sangue para ficar um dia em casa. Então, são riscos, e já vivi isso na prática. De funcionário que quando o líder tá vindo, passa mal, dá dor de barriga, funcionário começa a tremer, crise de ansiedade. Então, porque essa liderança causa esse tipo de efeito nas pessoas.
E você falando isso aí é interessante que eu ouvi, né? Esses dias mesmo, alguém falando em relação disso, né? Falou assim, não, eu vou pegar, vou dar testado, vão ter que me mandar embora. Eu não tô nem aí, se quiser tá ruim, me manda embora. Se quiser, me manda embora. Se tiver ruim, me manda embora. Ou se não, me paga pra mim não fazer nada. Acho que vai muito nessa, eu ouvi a conversa, né? Então, só tô reproduzindo o que eu ouvi, não tenho detalhes de qual que era o estilo da liderança, né? Podemos conhecer agora, então, a liderança democrática, né? Vamos lá. Eu vou aqui na cola, óbvio, né? Falar a respeito da liderança democrática. Na liderança democrática, o líder compartilha tomadas de decisões com a equipe. As opiniões dos colaboradores são ouvidas, consideradas e muitas das vezes implementadas. O poder não está centrado e sim distribuído. Vantagens. Esse modelo estimula a colaboração, gera senso de pertencimento e aumento de engajamento. O time trabalha pelo líder e com o líder, não apenas pela empresa. Aí vamos refletir sobre esse assunto, né, Bruno? Como um líder democrático consegue equilibrar a participação e autoridade sem perder o controle da equipe? Essa é boa, hein? É boa. A liderança democrática é uma liderança onde o principal ponto positivo dela é que ela gera senso de pertencimento. O que é senso de pertencimento? Você concorda comigo que quando você é convidado a dar ideias, a participar de uma tempestade de ideias para criar um projeto, o teu engajamento é maior? Sim. Porque você está se sentindo parte. Isso é fato. Então, a liderança democrática, ela gera esse senso de pertencimento. Por quê? Eu sempre uso um exemplo. Imagina que eu vou pintar essa sala. E aí, eu decidi assim, eu vou pintar essa sala de verde. Juliano, cara, eu queria a tua ideia, que eu vou pintar essa sala de verde. O que você me dá de ideia? Aí você fala, Bruno, amarelo. Amarelo ou preto? No final das contas, eu já tinha decidido, vai pintar de verde. Só que quando você passar na frente da sala com o teu filho e com a tua esposa, você fala assim, ó, papai tava no dia da reunião que decidiu para pintar essa cor dessa sala aqui. Você se sente pertencente e você entende que você faz parte daquilo. O compromisso com a empresa acaba, meu amigo. Você começa a fazer pelo líder. E eu não tô falando de ser amiguinho de funcionário. Eu tô falando de estrategicamente fazer gestão. Então, quando o líder, mostra para você o quanto você é importante naquele processo, o teu foco muda. Você não tá mais fazendo pela empresa. E aí, se você tá doente e você consegue trabalhar, você falta? Você não falta. Dificilmente. Por quê? Porque você tem um compromisso maior. Você tem um motivo maior. Bruno, indo na sequência desse assunto, que perfil profissional mais desenvolve nesse ambiente e por quê? Legal. Essa pergunta é muito importante. E sabe qual é o perfil profissional que se desenvolve com esse tipo de gestão? Todos os perfis. Aí você fala, como assim? Cada ser humano, ele tem uma necessidade, Juliano. Sim. Tem a pessoa que tem a necessidade de ser ouvido, de ser visto, de se sentir pertencente, necessidades de afirmação, necessidades de respeito, de se sentir respeitado. E quando o líder, por isso que é importante estudar sobre liderança, e quando o líder entende e ele identifica o perfil em cada pessoa, ele consegue gerar esse senso de pertencimento. Imagina só que a necessidade da pessoa... Enquanto eu tô falando aqui, eu acho que você já tá imaginando, falando de tal, a necessidade dele é ser ouvido. Sabe aquela pessoa que ela quer falar? Sempre quando tem um momento ali, ela quer falar e ela precisa que todo mundo dê atenção pra ela. Cada um tem uma necessidade. Tem a pessoa que sente necessidade de ser respeitado, porque não se sente respeitado em outras áreas. Então, no ambiente que ele tá ali, ele quer se sentir respeitado, ser ouvido. Tem gente que tem necessidade de ser visto. Não tem? Você não já viu pessoas que fazem de tudo pra ser visto? Mesmo que passe vergonha. Ele faz de tudo pra estar na frente, ou de câmera, ou de situações. Cada um tem uma necessidade. E aí, quando o líder capaz, que estuda sobre pessoas e entende, pô, esse cara tem necessidade de ser ouvido. Você traz esse cara pra ouvir. O mesmo exemplo da parede. Pô, me dá a tua ideia aí. Mesmo que você não ouça, que você não faça de fato aquilo que ele falou, ele se sente pertencente. Se sentiu pertencente, ele se enquadra no perfil de liderança democrática. O cara que quer ser visto, tá lá na tua empresa, é aquele cara que trabalha bem e tal, e aí toda hora você faz com que ele se sinta visto. Vi lá que você fez, ficou bom, hein, parabéns. Isso não te custa nada. Isso não te custa nada e você traz o cara pro senso de pertencimento.
O cara que se sente que tem necessidade de ser respeitado. Você chama esse cara pra roda de conversa, numa reunião estratégica, e fala, cara, me dá a tua opinião é muito importante pra mim. Cara, tu injeta ânimo nesse cara. Isso tá muito relacionado ao salário emocional, que a gente vai falar em um outro momento. Mas quando você identifica perfis, por isso que pra estar à frente de pessoas, não é só ter experiência na área, não é só ser um líder técnico. Você tem que entender de pessoas. Porque quando você entende de pessoas, você consegue dar pra elas aquilo que elas precisam. Não tô falando de coleguismo, não tô falando de benefício. Eu tô falando de identificar. O perfil do Luciano é esse. Do Juliano, perdão. O perfil do Juliano é esse. Então eu vou dar aquilo que ele necessita. Em troca disso, ele me dá engajamento, produtividade, compromisso e comprometimento. Então é bem por aí. Então ele se encaixa em qualquer perfil, a liderança democrática. Democracia é uma das coisas que a gente mais briga em todo lugar. Ela é bem-vinda e dentro da empresa, um líder democrático, ele tem uma visão mais ampla do negócio e pelo que você explicou até o presente momento, pelo que você demonstrou até o presente momento, é o que as empresas necessitam ter dentro dela para gerar o melhor resultado possível e todo mundo sair o mais satisfeito possível. Porque feliz aí entra em outros âmbitos, mas o mais satisfeito possível profissionalmente, né? Exatamente. Ainda tem uma liderança que é mais completa ainda do que a liderança democrática, mas a liderança democrática frente à liderança autocrática, com certeza ela traz resultados muito melhores. E vamos falar da liberal? Liberal... Esse é um problema, hein? Essa deve ser interessante, mas vamos conhecer um pouco da liderança liberal. A liderança que oferece ampla autonomia aos colaboradores, com mínima intervenção do líder. Já só por isso já fica muito bom, né? Os profissionais são responsáveis pela gestão e de suas entregas de resultado. Atenção aos riscos. Apesar de demonstrar confiança, pode gerar perda de padrão, queda na produtividade e dificuldade em manter alinhamento do time. E no caso, Bruno, que características a equipe precisa ter para que a liderança liberal funcione com eficiência? Ensina nós, Bruno. A característica que a equipe precisa ter é uma característica de senioridade. E o que é senioridade? São pessoas, normalmente, com autogestão. E não é o caso da maioria das empresas. Tem uma estatística que mostra um estudo que 80% das pessoas, tô falando de uma equipe operacional, que normalmente aqui eu acho que é quase que 100% do nosso público, empresários que têm equipes operacionais e operacional, né? 80% a 90% necessitam de direcionamento diário para produzirem. Sabe aquelas pessoas que você precisa ficar, deu certo, terminou, vamos lá, não desanima, tá conseguindo, tem até 4 para entregar. As pessoas precisam desse direcionamento, 80% a 90%. Então, a liderança liberal, ela funciona numa equipe operacional? Não. Vira bagunça. Por quê? Porque normalmente as pessoas precisam desse olho do dono. Um pouco nisso seria também um pouco não só da inexperiência ou da necessidade de liderança, mas um pouco de medo de fazer errado, sei lá, alguma coisa assim? Ou você acredita que é cultura, ou como que você vê isso? Não é medo de fazer errado. Hoje em dia as pessoas têm uma mentalidade assim, muitas pessoas, né? Não posso generalizar. Quanto menos eu fizer, é melhor. Vai por outro lado. Vai para outro lado. Então, as equipes precisam de um líder que monitorem, que está o tempo inteiro olhando, dando direcionamento. E quando você exerce esse tipo de liderança liberal, as pessoas fazem o mínimo possível. Estou falando de equipe operacional, tá? E isso é prejudicial para a empresa, ou seja, vira bagunça. E aí, o grande problema, o grande X da questão é que se perde o controle. Isso se perde o controle. E aí, quando perde o controle, meu amigo, cada um faz do jeito que quer, perde-se o padrão. Primeiro que cai a produtividade. Que aí a galera trabalha cada um no seu ritmo ali, no seu tempinho, do jeito que quer. O meu líder não pega no pé, então eu não vou entregar. Infelizmente, a maioria pensa assim. E perde o padrão. Você perde padrão. Imagina uma falta de padrão com uma liderança liberal em uma cozinha, num restaurante. Imagina cada um faz do jeito que quer o lanche. Ou é o prato. Vai dar problema no produto final? Vai dar problema no produto final, vai dar problema no custo operacional da empresa
Entendeu? E vai comprometer a imagem da empresa de fato. Então, a liderança liberal pra mim é um problema. Um problema. E nesse caso da liderança liberal, acontece também que quando há um problema, no caso até chegar no final, existe aquele empurra-empurra dentro do operacional. Não foi eu que fiz, foi o Bruno, não foi o Bruno, foi o Maurício, entendeu? Exatamente. Por quê? Justamente por ser livre. Uhum. Então, ali é uma ausência de controle. Tudo com cuidado, né? Mas essa ausência de controle, por eu confio na minha equipe, isso normalmente gera problema, porque quando dá o problema não é culpa de ninguém, né? Muito, muito bom isso. Qual é o maior desafio do líder após perder o controle da equipe por conta desse estilo? Justamente retomar o controle. Esse é o grande problema. Imagina que você trabalha numa empresa onde o líder não intervém em nada. Ele deixa todo mundo trabalhar tranquilo. Todo mundo trabalha... Inclusive, eu tô com um caso real agora, de uma empresa que eu tô atendendo, em que o dono me procurou e falou, Bruno, real, tô falando de coisa dessa semana. Bruno, eu tô com um problema, cara, que eu deixei todo mundo trabalhar muito à vontade e agora eu me sinto desconfortável de falar pro funcionário que ele não pode fazer determinada coisa porque não é legal na empresa. O dono da empresa tá se sentindo desconfortável de abordar o funcionário. Ou seja, olha a que ponto chegamos. Por quê? Você concorda comigo? Todo mundo aqui tem filho pequeno. Aí você vai lá, teu filho fica no celular o tempo inteiro, o dia inteiro no celular, dia inteiro. Vai lá falar pra ele assim, a partir de amanhã você não mexe no celular mais. O que vai acontecer? Ele vai espernear, ele vai gritar. Isso serve pra dentro do ambiente organizacional. Um funcionário que trabalha do jeito que quer, da forma que quer, ninguém nunca pegou no pé, quando você fala assim, a partir de amanhã, sabe essa postura que você tem, a gente vai precisar mudar. Isso vai gerar um desconforto tão grande. Então, o grande problema é esse, a liderança liberal confia que todo mundo é maduro, aqui todo mundo é homem, todo mundo é adulto, ninguém é menino, todo mundo sabe o que tem que fazer. Não sabe? Pesquisas mostram, 80 a 90% das pessoas necessitam de um líder direcionando. Aí você deixa, perdeu o controle. Quando você vai retomar esse controle, meu amigo, é uma dor de cabeça que você vai falar assim, não sei nem por onde começar. Eu me recordei de uma história já de alguns anos atrás, de uma empresa que eu entrei, né? Fui indicado para trabalhar numa loja de vendas até, e fui colocado lá e ninguém me falou nada. Vai lá que Deus cuida de você, Deus te ajuda. Exatamente, vai lá e tinha lá o modo que eles de atendimento, coisa e tal, ninguém simplesmente me falou nada. E aí tinha uma fila lá, eu ficava lá no canto lá, e ficava lá com a mão no queixo olhando, falando assim, o que tá acontecendo? Aí quando eu ia atender alguém, a pessoa, não, já tô atendendo. Sempre era assim. Quando eu ia atender alguém, não, já tô atendendo, coisa e tal. E foi, primeira semana, segunda semana. E aí, chegando na segunda semana, eu tava lá, aí teve uma moça que era da venda, precisou sair mais cedo, era um sábado, fechava meio-dia. E aí o pessoal falou assim, no final do expediente, reunião. Aí, beleza. Nessa reunião, o que aconteceu? Chamou todo mundo lá na frente e falou assim, gente, tô vendo aqui o cara... Você quase apanhou. Eu não sabia que era eu que era o ponto principal da reunião. A pauta da reunião. E aí, quando chegou lá, pessoal, a gente tem que ter mais responsabilidade, atendimento, tá colocando funcionário aqui, não sei o que. E olha, teve gente que saiu antes e vendeu mais, não sei o que, e foi, fulano e tal, em número tal, e teve aquele lava. Eu, como diz, né... eu sou bastante tímido, né? Fiquei lá na minha, quieto, que você falou, a questão de falar ali na hora, não levantei minha mão, fiquei quietinho, falei assim, olha, deixa, ou vou embora agora, final de semana, segunda-feira eu volto numa postura diferente. Ninguém me falou nada, foi só essa conversa aí, coisa e tal. Chegou na segunda-feira, o que eu fiz? Peguei, olhei, mapeei todos os vendedores, como que eles faziam, o que eles faziam, o que eles não gostavam de fazer. Eu fui fazer só exatamente o que eles não gostavam de fazer. Tinha um setor da loja que era de sapato, e eles não gostavam de buscar sapato. E aí, sapato, tênis, coisa e tal. Eu só vendia sapato e tênis. Eu acho que eu estava nos últimos lugares da venda. Acho que nesse mês eu quase cheguei em primeiro lugar nos últimos 15 dias. Desses 15 dias, eu fui transferido para uma outra loja. Dessa outra loja, consegui engajamento lá, coisa e tal. Quase me tornei, ou quase Rubinho Barrichello, mas quase me tornei um subgerente de uma das lojas. Mas isso mudou uma chave na minha cabeça muito grande. Você falando a questão do liberalismo dentro da empresa. Eu me trouxe à memória essa história por conta disso. Porque como que você coloca alguém lá e não
não fala nada pra ele. Ó, atendimento é assim, funciona assim. Tem um padrão. Tem um padrão. Tem uma fila. Tem uma fila. É somado quem vende mais, quem vende menos, é somado todo dia. Eu não sabia de nada disso. Então, assim, a virada de chave veio pela imposição própria, automaticamente, do que propriamente a empresa agindo para que o funcionário melhorasse. Mas você concorda comigo que você teve essa postura? E talvez outra pessoa fale assim, eu tô num lugar, ninguém me ajuda, ninguém me acompanha, eu não vou nem bater a meta, então eu não vou nem ficar. A pessoa pede conta e vai embora. Por quê? Porque ninguém acompanha. Porque não tem ali, de fato, uma liderança que acompanha, que pega no braço e fala, poxa, aqui tem esse padrão, aqui se faz assim, nós temos uma fila, nós temos um modelo de gestão, de atendimento. Aqui, por exemplo, em lojas de calçado, eu sei que o cara vai, aí depois ele pega, ele tem que retornar, não pode ficar ilha, ela tem uns negócios, né? Então, se não tem um líder pra acompanhar, não dá certo. Vai bagunçar mesmo. Então, assim, é um ponto que é muito interessante. E vai gerando identificação, você vê? A gente vai falando dos estilos de liderança, e a gente vai gerando identificação. Pô, esse fui eu, mas tem um fulano que é assim. E é normal, porque existem mais tipos de liderança. Se você for pesquisar, tem mais de 20 tipos. Só que esses são os que mais se enquadram no dia a dia. Bom, vamos seguindo então, né, para o líder situacional. Atenção, pode ser você o líder situacional. É o modelo mais flexível. O líder se adapta ao seu estilo de acordo com o perfil dos colaboradores e as circunstâncias. A base dessa liderança é inteligente, emocional, capacidade de leitura de contexto. Diferenciais. Proporciona maior motivação, valorização individual e engajamento, pois considera as necessidades específicas de cada membro da equipe. Então, Bruno, esclarece para nós isso e nos fala por que a liderança situacional é considerada uma das mais completas e desafiadoras. Por quê? Porque ela precisa de conhecimento do líder. O líder precisa, de fato, ser capaz para ser um líder situacional. Por quê? Porque não dá para gerir todo mundo igualmente. Você concorda comigo? Que cada um é de um jeito? Tem um que você motiva na base da ameaça. Se você não fizer, eu vou te mandar embora. Se você não bater a meta esse mês, você perde o emprego. Sim. Você vai ficar desempregado e tem um monte de gente procurando emprego aí. Um você motiva assim, o cara vira um leão e vende tudo, vende até a alma dele. O outro você motiva assim, se você pensa comigo, se você bater a meta, você tem filho, não tem? Você vai ganhar X reais a mais, porque esses X reais a mais você consegue levar teu filho pro parque aquático, passar um dia inteiro no parque aquático com teu filho. Tu mexe com a emoção do cara. Esse cara, ele vai fazer de tudo, fazer as tripas coração pra vender. Você concorda que o líder, no mínimo, tem que ter o mínimo de competência para ele saber fazer essa diferença? Porque hoje, sabe qual é o grande problema? Os líderes pegam e colocam todo mundo numa sala e falam assim, ó, negócio é o seguinte, quem não entregar vai ficar desempregado. E tem um monte de gente na fila desempregado querendo trabalhar. Uns, ele consegue resultado positivo, outros não. Na grande maioria, o resultado é negativo porque as pessoas não gostam de trabalhar dessa forma. Mas um outro ponto também, que hoje as pessoas não estão muito ligando para se vai ser mandado embora também ou não, né? Isso aí é uma outra questão, né? Hoje em dia as pessoas, como tem uma oferta de emprego muito grande, a galera tá pouco ligando, né? Ainda assim, é por esse motivo que você precisa saber fazer gestão para reter pessoas. E posso te falar um negócio? Quando você fala assim, as pessoas não estão ligando para ser mandado embora. Às vezes você não tá falando de um cara ruim. Não. Às vezes você tá falando de um cara bom que faz assim, ó. Se me mandar embora, eu sei que eu tenho emprego porque eu sou bom e eu entrego o resultado. E aí é que tá o X da questão. Às vezes a gente perde pessoas boas por falta de gestão. Hoje, antes de vir para cá, eu tava fazendo entrevista e uma pessoa entrou numa loja como operador de caixa, foi promovido e gerente. E tava procurando emprego. Falei, mas o que aconteceu? Ser gerente e a vaga que a gente tem é pra atendente. Ela falou pra mim assim, sabe qual é o grande problema? Eu subi de cargo, adoro a empresa, só que o dono deu a empresa na minha mão. Aí ele vai fazer outras coisas e ele me cobra como se eu fosse a dona da empresa. E ele me paga um salário X, que é um salário de operador, e ele me cobra, e o problema não é a cobrança. É a forma da cobrança. Grita, ele tem muitos problemas pessoais e ele acaba descontando em mim. Então eu tô querendo sair por esse motivo. Adoro a empresa, mas tô querendo sair por esse motivo. Tá abrindo mão de uma vaga de gerente que ela tá há mais de um ano para trabalhar como atendente porque ela não quer mais ser tratada dessa forma. Então entra nesse ponto que você falou. As pessoas não aceitam, não é que elas não
não brigou mais pelo emprego? É porque sabe que a oferta é grande e se tem um pouco mais de capacidade do que a grande manada, consegue emprego melhor e que se sinta um pouco mais respeitado. Então a liderança situacional, ela tá muito relacionada ao líder saber, cara, com o fulano de tal, eu preciso cobrar todo dia. Com esse fulano aqui, eu não preciso cobrar, porque ele sabe o que ele tem que entregar e ele entrega resultado. Então a liderança situacional é isso. É você entender como cada um funciona e cobrar ou simplesmente fazer a gestão da forma eficiente. Teve uma empresa que eu atendi que tinha um funcionário que ele trabalhava por 4. Ele trabalhava por 4. E ele falava pra mim assim, ó... a gente estava estruturando um trabalho de liderança, contratamos o líder, estávamos terminando no líder, e ele falou assim pra mim, Bruno, só posso pedir uma coisa pra vocês? Ele usou esse termo, só não me enche o saco. Falou pra mim assim, ó, fala pra ele, que era o líder na ocasião, fala pra ele não me encher o saco. Só fala o que eu preciso fazer, anota num papel e só fala comigo no final do dia. Porque o cara era um caminhão, ele valia por... Fizemos uma conta lá na ocasião, em capacidade de produção, ele produzia por 4 funcionários. Ele só pedia, não enche meu saco. E ele, de fato, ele é muito bom. Esse cara precisa você ficar lá, ô João, e aí, tá dando certo aí? Vai entregar? Ó, tem meta. Precisa fazer isso com esse cara? De maneira alguma. Não precisa. Esse cara pode ser o líder liberal. Deixa ele viver lá a vida dele, se ele entrega resultado. Só que tem outro funcionário que se tu não ficar, ó, tem que entregar 10 horas, agora é 9h30. O que aconteceu? Tem um que tem que ser autocrático, que se não for autocrático, ele não te entrega. Se você não exercer um estilo de liderança mais firme com ele vai no banheiro e fica 20 minutos sentado na privada com o celular na mão. Imagino que muita gente se identificou aqui. Então, a liderança situacional, ela passa por isso. Em você entender, aquele ali eu posso exercer o tipo de liderança liberal. Deixa ele lá. Só dá o suporte pro cara trabalhar. Ele precisou você estar ali para atender a demanda dele. Esse tem que ser autocrático. Esse aqui pode ser democrático. Eu posso chamar ele para ele me dar ideias. Eu preciso... Já passei por isso na prática. Tinha uma empresa que ninguém tinha uma solução para um problema operacional. O dono, desesperado, falou, cara, eu não sei mais o que fazer. Falei, de repente, a solução tá em quem tá operacionando. Vamos pra fábrica. Ele falou, pô, mas eu vou pedir ideia para funcionário. Eu falei, sim. O funcionário tá vivendo isso mais do que você. Você é um empresário, você só pensa em faturamento, receita, despesa, fornecedor. Chegamos lá, uma funcionária tem uma ideia que mudou o layout da empresa. Entendeu? Tanto é que ela nem tá lá mais hoje, tá numa empresa gigantesca. Então, assim, às vezes você tem um funcionário que você pode exercer um tipo de liderança democrática com ele, mas tem funcionário que é autocrático. Ou você faz, eu vou te mandar embora. Tem gente que só funciona assim, na base da pressão. Então a liderança situacional, ela passa muito por isso, né? De você entender como cada um funciona e como que você vai fazer esse tipo de gestão. Dá pra fazer isso sem conhecimento? Ah, então, não tem como. Dá pra fazer isso só com a experiência de 20 anos de empresa? Não dá. Não dá. Você tem que de fato buscar conhecimento técnico. Aí já vai aprofundar bem mais, né? Porque qual que é o mínimo que um líder precisa para ele olhar para a pessoa e dizer assim, esse funciona desse jeito, esse funciona daquele jeito, para ele não confundir ser autocrático com quem precisa ser democrático e liberal com quem precisa ser situacional? Por exemplo, né? A primeira habilidade, na minha opinião, não é nem só do líder para exercer a liderança situacional, é ter habilidades emocionais. Que hoje é o que muita gente não tem. As pessoas misturam tudo, põem tudo dentro de um pacote e aí bate em todo mundo igual. Aí na hora de... Imagina só, se o líder não tiver capacidade emocional, vamos lá, eu tenho uma equipe de 10 pessoas. 8 não bateram a meta. 2 carregaram a empresa nas costas. Aí eu ponho todo mundo numa reunião e falo... Que absurdo é esse? Que palhaçada é essa? Vocês não entregam o resultado? Que vergonha! O que vai acontecer com quem entrega? Próximo mês ele não vai entregar? Ou ele não vai entregar, ou ele vai falar assim, ó. Injustiça, cara. Eu não merecia estar aqui nessa reunião. Então, se o líder tem capacidades emocionais de identificar... Porque as habilidades emocionais... Tem um livro do Daniel Goleman de inteligência emocional. Já comentei isso. 5 pilares de inteligência emocional. Conhecer as suas próprias emoções, saber as suas emoções, saber lidar com elas, que é um ponto bem crítico, né? Às vezes a pessoa sabe, identifica como é que ela tá, mas não sabe lidar. Identificar a emoção no próximo e saber lidar e ser automotivado. Você concorda comigo que se o líder não tem inteligência emocional para saber como que o colaborador dele tá naquele momento, ele não vai saber lidar com as emoções? Você concorda comigo? Imagina aqui, ó. Hoje é dia de feedback.
E é um feedback que eu vou ter que pegar pesado por conta de algumas coisas, tal, hoje vai ser chato. Aí eu pego um funcionário que não tá no dia legal, que de repente sofreu um problema lá na casa dele, com o pai, com a mãe. É dia de eu chamar o cara pra dar feedback? De maneira. O que vai acontecer com esse cara? Você vai afundar ele. E ele vai parar de produzir mais ainda. E ainda gera um senso de justiça. Poxa, sempre acerto. Quando eu erro, o cara vem pegar no meu pé. E ele já tá com a cabeça ferrada ali com muita coisa. Então, o primeiro pilar é a inteligência emocional, pra saber lidar com cada pessoa de acordo com as emoções das pessoas, né? Então, liderança situacional passa muito por isso. É bem complexo aí, vai precisar entrar em contato com a BeLife Consultoria e se aprofundar mais aí, porque não vai dar tempo de nós... É bastante coisa, né? É bastante coisa para nós entrar em tudo, então fica aí a degustação aí, mas vamos lá. Para fechar, o Bruno, como um líder pode, na prática, desenvolver essas habilidades de se adaptar constantemente a cada pessoa? Não sei se foi a mesma pergunta de forma diferente ou fiz... Muito próximo. Estudando e entendendo sobre perfis. Entendendo... Porque assim, ó, hoje o pessoal brinca muito comigo, que eu chego num lugar e às vezes eu tô conversando pouco com a pessoa ali, eu já falo, ó, essa pessoa, o perfil dela é esse, isso, o que motiva essa pessoa é isso. A pessoa, pô, como você sabe? Porque eu estudo bastante sobre isso, é o que eu gosto de fazer. Então, pra mim é muito natural eu chegar numa empresa e identificar o perfil. Pra isso eu vou contar uma história. Uma vez atendendo uma empresa, eu tava dando um treinamento de liderança pra um líder, na ocasião, e aí a gente tava falando sobre perfis, como identificar o perfil da pessoa e como motivar cada perfil. Que isso aí é um ponto principal. Não é só você identificar o perfil, mas você tem que saber como que eu motivo esse tipo de perfil. E aí tinha um funcionário que a necessidade dele, uma das necessidades que a gente falou, era ser reconhecido. Ele tinha necessidade de ser reconhecido. E aí, na ocasião, não vou abrir muita história aqui, senão, né, de repente algumas pessoas vão lembrar de quem é. E ele falou pra mim, pô, Bruno, eu já tive uma história no passado, tal, eu dava aulas e tal. E na ocasião ele tava trabalhando na empresa num cargo de auxiliar de limpeza. Então, como eu gosto muito de conversar e vou gerando identificação por onde eu passo, ele falou pra mim, pô, cara, eu sou um cara modéstia à parte bem estudado, né? Eu tenho umas frases na cabeça, leio bastante e tal. Necessidade de reconhecimento, já bati na hora. Fechou. E esse cara tava meio desanimado e queria sair da empresa. E aí eu chamei a líder que eu tava treinando e falei, ó, vou te mostrar na prática. Porque teoria... Contar história todo mundo conta. Eu quero ver na teoria, na prática. Eu quero ver na teoria todo mundo tem, eu quero ver na prática. E aí, a gente chamou ele e falei pra ele assim, ó, tudo bem com o senhor? Eu atuava como consultor, falei, ó, já pedi autorização pro dono e eu acho que o conhecimento que o senhor tem, ele não pode ficar só pro senhor. Ele precisa ser externado. A empresa precisa usufruir daquilo que você tem de conhecimento. Você não consegue ajudar a gente de alguma forma? Ele, rapaz, fico feliz. Aí já brilhou o olho dele. Falei, a partir de amanhã, o dono autorizou, o pessoal do compras vai comprar, eu vou colocar uma lousa do lado do cartão de ponto. E eu preciso de uma frase motivacional. Todo dia. O que o senhor precisa? Ele falou, eu quero uma lousa, eu quero uma caneta, eu quero um pano com álcool. Ele começou a me dar ordem. E aí, na ocasião, a gente comprou, colocou. Esse cara que queria sair, acabou, ele não sai mais. Isso está relacionado ao salário emocional. Salário emocional é muito abrangente também, é muito legal. Então, como eu dei para ele aquilo que ele precisava de necessidade, que ele tinha necessidade de reconhecimento, já era. Eu tenho um cara engajado por, no mínimo, 6 meses sem nem olhar pra cara dele. Por quê? Porque aquilo que ele faz, e as pessoas falam, ô fulano, nossa, frase de hoje, hein? E aí, na ocasião, a gente fez um teste e eu falei assim para ela, eu falei, ó, a gente vai fazer mais um teste. Você vai fazer o seguinte, você vai passar e vai elogiar ele em público pela frase. Você vai elogiar ele na roda. Ele vai estar trabalhando e falar, parabéns pela frase de hoje, maravilhoso, falou muito comigo essa frase. E amanhã ele vai vir atrás de você para pedir para você ir olhar a frase de hoje que ele fez nova. Porque você tá dando para ele o que ele precisa, então inconscientemente ele fala, eu quero mais, eu preciso mais, e ele vai fazer de tudo para que aquilo aconteça. Passou o outro dia, aí ela fez o elogio, conforme a gente combinou, no outro dia a gente tava sentado na sala dando treinamento e ele tava vindo. Falei, ó, o fulano de tal tá vindo. Ela, Bruno, será que isso vai acontecer? Eu falei, vai. Aí ele, desculpa atrapalhar. Ô, fulana, você viu a frase que eu fiz hoje? Eu lembro da que você falou de ontem, eu fiz uma frase assim, peguei de um livro. Aí ela abaixou a cabeça assim, chorava de rir. Falei, cara, como você é mágico, você é evidente? Falei, não é questão de ser evidente, é questão de perfil. Entende? Entende que com esse cara eu motivo ele dessa forma? Eu não preciso apelar com ele e falar, você me entrega ou eu te mando embora. Eu só preciso atender a necessidade dele. E atender a necessidade não é coleguismo, tá? Não é prestar cartão de crédito pro funcionário. Não é comprar, trazer chocolate para funcionário. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de necessidades ali, às vezes psicológicas, necessidades emocionais que de repente ele não tem lá fora e que quando você identifica e dá para ele, esse funcionário vira um caminhão na sua mão.
Muito interessante, que história... bacana, nossa, né? essa história aí é pra legal. fechar com chave de ouro mesmo e colocar aí uma interrogação na cabeça de todo mundo que acompanhou o episódio até agora. Que tipo de líder eu preciso ser, né? Exatamente, e agora, né? Será que eu tenho conhecimento? Será que eu olho para as pessoas e vejo elas como elas são? Ou enxergo as pessoas como ao número. meu modo? Como número, que é tudo igual, né? Exatamente. E isso daí é o ponto mais chave que tem, né? Tipo, às vezes até mesmo o próprio colaborador ele se enxerga como número, né? Eu não vou fazer muita coisa porque eu sou um número. Daqui a pouco eu vou mandar embora. Não, a hora que der, a hora que apertar, eu sou mandado embora, coisa e tal. Então, assim, cada um pode se identificar qual é o tipo de liderança que tem praticado e qual tipo de líder ele gostaria de ser. E qual que funciona mais, qual né? funciona mais, Exato, porque o resultado gerar melhor. Qual tipo de resultado tá precisando? Tá precisando de mais resultado? Então... De engajamento? De engajamento, se adeque à situação que você precisa. Exato. Bruno, estamos chegando na parte final, né, desse episódio. Muito bom, trouxe muito conhecimento, abriu demais a nossa mente, mas... Temos o próximo episódio falando sobre liderança, que é o terceiro e último episódio da liderança, que vem muito mais pela frente, não é? E o próximo episódio, vamos falar sobre o quê? No próximo episódio a gente vai falar sobre a diferença entre o chefe e o líder, que isso aí vai dar o que falar também, e atributos de um líder de sucesso. Então, para fechar essa trilha aí, a gente vai falar sobre comportamentos do líder, como que ele deve agir em determinadas situações, o que de fato ele tem de responsabilidade frente às equipes que ele lidera. Então para fechar essa trilha aí, mas é um conteúdo bem interessante também. Nossa, muito bom. Você que está aí do outro lado, você que chegou até aqui, você não pode perder o episódio 3 da trilha liderança. Porque pode ser exatamente a resposta-chave que você precisa para mudar de uma vez ou transformar de uma vez a sua vida, ou aquilo, né? O conhecimento que te falta não gera o resultado que você precisa. Então, vamos lá para o próximo episódio e ficamos aqui com um papo de gestor no AluCast. Até o nosso próximo episódio. Aguardamos você.